Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós estamos trabalhando com o componente curricular de Geografia. E nesse componente nós estamos falando sobre a importância da água e do solo em nossas vidas, né? Falamos já bastante, né, sobre a importância desses recursos, como é que esses recursos se formam, né? Vimos como é que o solo se forma e o tempo, né, os milhares e milhões de anos que o solo demora para se formar e os cuidados que nós temos que ter com ele. Por quê, né? Porque o solo ele é importante para várias atividades econômicas, né? As nossas construções, né? As construções das casas onde moramos, os prédios, as lojas, as escolas, né? Também é dele que se extrai minerais, né? Que vão se transformar em grandes produtos, como máquinas e etc. E também a principal atividade, né, econômica realizada com o solo, né? Usando o solo como recurso, que é a agricultura, né, de onde vem boa parte dos alimentos que nós consumimos. E depois, né, em outro momento, começamos a falar sobre a água. A água também, né, é um outro recurso natural que nós devemos usar conscientemente. Por quê? Porque nós vimos que o nosso planeta é cheio de água, mas desse monte de água que existe nele, é só um pouquinho, bem pouquinho, que serve para o consumo humano. Né? E ela ainda nem vem direto para a gente, né? Ela vai passar por uma estação de tratamento para se tornar uma água potável, né? Ou seja, uma água própria para o consumo humano. E aí nós vamos usá-la, né? Lá na nossa casa, para a higiene da casa, para o preparo dos alimentos e também para a nossa própria higiene e principalmente para a nossa ingestão, né? Ou seja, a gente precisa beber muita água, né? O nosso organismo precisa de água. E se a gente não usa ela de forma consciente, se a gente desperdiça, porque quando eu abro a minha torneirinha lá, eu vejo a água chegando ali, eu nem imagino, né, todo o percurso que foi feito para ela chegar até ali, eu nem imagino todo o trabalho que foi feito para ela chegar até ali, todo o preparo para chegar até ali. E aí quando eu vejo aquela água escorrendo, eu penso que ela é infinita, que ela nunca vai acabar, mas ela é um recurso bem pequeno que nós temos, né, se formos contar pelo montante de água que nós temos e o montante de água que nós podemos consumir, ela é um recurso natural, pequeno e que precisa ser cuidado para não se tornar um recurso que é escasso, né? Ou um recurso muito caro, porque quanto mais tiver que tratar essa água para chegar até a nossa casa, mais caro nós iremos pagar por ela, tá bom? Então, vamos lá para o nosso livro para nós vermos o que vamos falar hoje, né? Então, vamos seguir falando sobre esse consumo coletivo, esse consumo consciente, né? O cuidado com a água, como consumir a água da melhor maneira, né? O que fazer, né? Eu posso lá lavar minha calçada? Posso, mas o que eu posso fazer para lavar a calçada? Eu posso usar a água, né, da última lavagem da máquina, né, para lavar a calçada. Eu não preciso pegar a minha mangueirinha, ligar e ficar varrendo a calçada com a água, né? Olha quanto desperdício. Então, olha lá, o elevado consumo de água nas diferentes atividades humanas, somado à crescente poluição dos recursos hídricos, tem reduzido a disponibilidade de água em alguns locais. Então, tem muita gente usando água, mas nós já vimos em outro momento que tem muitas das fontes dessas águas, né, rios, lagos, enfim, que estão muito poluídos. Isso vai fazer o quê? Nós vimos que despoluir o rio, né, ou despoluir a água desse rio para torná-la potável é algo que tem um custo muito caro, não é verdade? Então, nem todo mundo pode pagar um custo de tratamento tão caro. Então, muitas vezes, né, evita-se tratar essa água, quer dizer, não vamos nem usar. Só que se eu não vou usar a água do recurso que eu tenho e a população está crescendo, o que vai começar a acontecer? Vai começar a faltar água, não é verdade? E é disso que o nosso livro está falando, né? Que já tem reduzido a disponibilidade de água em alguns locais. Então, quer dizer, ainda não parou, mas já está reduzindo. É por isso que a gente ouve falar, né? Não sei se é aí na sua região, mas a gente ouve volta e meia na mídia, né? As pessoas falando que está faltando água, que não tem água, que tem que fazer um rodízio de água. O que é o rodízio de água, né? Uma hora tem água numa região e no outro dia tem na outra, né? Então, tem que fazer esse rodízio para que todo mundo possa ter acesso à água. Então, isso acontece por quê? Porque esse recurso já está ficando o quê?
escasso, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar. A primeira medida que devemos tomar em relação à preservação de água de boa qualidade é fazer o seu uso de forma racional. E isso deve começar na casa de cada um. Então não adianta eu só reclamar do meu vizinho que acho que ele gasta água demais. Não, eu tenho que cuidar da minha casa. Como é que é esse consumo na minha casa? Como é que nós estamos consumindo esse recurso? Veja a seguir uma relação de atitudes que podem ser tomadas em sua casa e que ajudarão a melhorar a qualidade de água no local onde você vive. Então aqui ele vai trazer para nós algumas atitudes importantes que nós devemos ter. Para quê? Para preservar esse recurso natural e para usá-lo, né, de maneira mais adequada e mais consciente. Primeiro, fechar bem as torneiras. Às vezes a gente tem aquela torneira que fica pingando, né? Mas é um pinguinho aqui, um pinguinho ali, e a gente acha que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Porque esse pinguinho, de pinguinho, 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 a gente enche um tantão, né? Então toda essa água que tá pingando é uma água que vai embora e que não vai ter volta, que a gente não vai poder reutilizar. Então, torneira pingando merece uma atenção, né? Chama lá a pessoa responsável para arrumar, né, essa torneira para que evite o vazamento. Regular válvulas de descarga e eliminar vazamentos de água. Isso aqui também é outra coisa importante. Às vezes lá, quando a gente dá descarga no banheiro, né, a gente dá descarga e sai. E aí a gente não percebe que aquela água continua caindo. Aí depois de um tempão, você vai lá no banheiro e você olha, a água continua escorrendo dentro do vaso. Isso é o quê? Isso é um vazamento, né? Precisa também chamar alguém que resolva esse problema. Não deixar o chuveiro ligado à toa. Outra informação importante, né? Tem gente que vai lá, liga o chuveiro, né, para começar a esquentar o banheiro. Aí liga o chuveiro e fica lá. Daí vai começar a tirar roupa, aí vai procurar toalha e o chuveiro lá, ligado, a água escorrendo. Isso não pode, né? Porque toda aquela água que já escorreu é uma água que você não utilizou no seu banho, né? É uma água limpa que foi para o ralo. Usar balde e não mangueira para lavar carros e calçadas. Por que o balde? Porque o balde eu posso também, entre outras coisas, utilizar a água lá da última lavagem da máquina, né? Que a última lavagem da máquina de lavar roupa sai com água limpa, que é a água do enxágue, né? Do amaciante. Então eu posso usar aquela água, né, com balde para poder lavar a calçada ou para lavar o carro, enfim. Reutilizar a água da máquina, olha lá, ó, de lavar na limpeza de calçadas, estão vendo? Ó, a professora não está tão enganada, né? Dar sempre destinação correta ao lixo. Mas, professora, o que o lixo tem a ver com a água? Ué, a gente não viu em outro momento os rios todos poluídos porque tem um monte de lixo descartado no rio, nos lagos? Então, o ideal é a gente descartar o lixo em local correto, né? Não é largar por aí, porque às vezes a gente pega, joga o lixo na rua, o lixo entra no bueiro, vai para a rede de esgoto e vai parar onde? Lá no rio, lá no lago, lá naquela água que poderia ser utilizada para o nosso consumo. Divulgar e participar de campanhas educativas sobre a água. Então tem uma campanha educativa acontecendo aí na sua escola, ou no seu condomínio, ou na sua rua, ou no seu bairro, ou na sua cidade. Divulgar, né? Ajudar a divulgar essas campanhas, porque quanto mais a gente divulga, mais as pessoas param para pensar no que está acontecendo e começam, né, a rever as suas atitudes. É claro que às vezes a gente pensa assim, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Porque lá em casa a gente cuida bastante, a gente não desperdiça, a gente não tem vazamento, então tudo bem. Mas se o seu vizinho, né, se o seu colega lá da escola tem vazamento na casa dele e ele não se conscientiza, essa água que está indo embora, lá na frente, vai acabar faltando para todo mundo, não é? Então a gente tem que se ajudar. Aí olha lá, com a lupa na mão. Que tal lançar um desafio para as pessoas que moram na sua casa? Explique que esta atividade, além de ajudar o planeta, vai ajudar a baixar o valor da conta de água na sua casa. Qual é o desafio? Durante um mês, seus familiares devem seguir as atitudes colocadas na página 178, que ajudam a conservar a água do nosso planeta. Então aqui, ó, por um mês, tem que fazer isso daqui, tá? Quando passar esse mês, peça a seus familiares a conta de água do mês anterior e a compare juntos. Então, vocês vão pegar a conta lá do mês anterior e a conta do mês, né, depois que passou um mês, vocês fazendo essas atitudes, para ver se houve mesmo uma diminuição do valor.
Lembre-se de sempre incentivar os adultos a evitar o desperdício de água. Caso não tenha dado certo na primeira vez, não desista. Tenta de novo até isso virar um hábito, porque quando isso daqui vira um hábito, aí fica mais fácil. A água é responsabilidade de todos. Não devemos pensar na água apenas para o nosso consumo, mas no impacto de nossas ações no restante do planeta. Não são apenas as águas de rios e lagos que estão sendo poluídas, as águas dos oceanos também. As águas do nosso mundo estão cheias de vida. Quando poluímos, estamos destruindo a morada de muitos animais que acabam morrendo. Além disso, muitos pescadores também vivem da pesca para o próprio consumo e de seus familiares. Cuidar da água é cuidar de todos do planeta. Então, não é só a água que a gente consome que está sendo poluída, mas também a água dos oceanos, né? Porque o lixo vai para os oceanos. Nos oceanos tem vida também, né? Tem vida no rio, tem vida nos oceanos, né? A gente sabe disso. E essa poluição vai o quê? Vai matando essa vida, né? Vai destruindo essa vida. E aí vamos pensar naquelas pessoas que trabalham com a pesca. Se os peixes vão morrendo por conta da poluição, do que eles vão sobreviver, né? Eles vão poder pescar? Não vai, né? Porque não vai ter mais peixe, não vai ter mais vida marinha ou uma vida aquática, seja na água doce ou na água salgada. Então a gente precisa pensar, cuidar da água é pensar muito além do que só pensar na água que eu consumo, mas é pensar em toda essa vida que também depende da água, certo? Então eu espero, né, que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido bastante com essa aula e que mais do que aprender, vocês façam acontecer aí na casa de vocês esse uso consciente desse recurso natural tão importante. Tá bem? Um grande abraço e encontro vocês em outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.